Olá, Fael e a toda elite oculta. O meu nome é Felipe e hoje eu contarei o segundo relato, o qual aconteceu com a minha mãe e eu fiquei de trazer para o canal. E contarei aqui com as suas palavras. Esse fato aconteceu em 2012 e na época eu tinha 36 anos, morava em Goiás, na cidade de Aparecida de Goiânia, no setor Garavelo. Por volta das 18 horas, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Conversei um pouco com os meus filhos, o Felipe e a Aline, e logo fui tomar um banho. O meu marido, Josimar, estava trabalhando e geralmente ele chega por volta das 8h30 da noite. Terminei o banho e logo fui fazer a janta, e nisso eu comecei a sentir uma coisa estranha, e era como se eu estivesse sentindo o clima ficando pesado. Me bateu uma tristeza e ao mesmo tempo uma raiva sem explicação, mas continuei fazendo o jantar e continuei ignorando esse sentimento. Então, os meus filhos e eu logo jantamos, e por volta das 8h30 da noite, o Josimar chegou. Conversamos um pouco, ele foi tomar banho e depois jantou, e então fomos para o quarto e ficamos conversando. E foi então que ele me contou que teve um sonho estranho, dizendo que ele havia sonhado com uma criatura muito sinistra. Era como se fosse o próprio demônio. Era um tipo de cachorro gigante. Ele era muito grande e a sua pelagem era toda negra. Os seus olhos eram amarelos como a luz de um farol. E ele tinha orelhas pontiagudas e os seus dentes eram pontiagudos também. No começo do sonho, esse cão estava sentado como um cachorro comum. Mas quando Josimar se aproximava desse cão, o mesmo rapidamente se levantava, ficando sobre duas patas, e então de um tamanho descomunal, como se tivesse 2 metros de altura. E esse cachorro logo corria atrás do meu marido, porém, ele corria por uma rua deserta que não tinha nada ao seu lado direito e nem do seu lado esquerdo. Era como se fosse um lugar sem nada, totalmente vazio. E foi então que ele tropeçou em algo, e é nessa hora que o cachorro pula em cima dele. E foi nesse exato momento que ele acordou assustado e estava suando muito frio. Bem, eu não me importei muito com esse sonho. Acalmei ele, dizendo que era apenas um pesadelo. Então mudamos de assunto e passamos a conversar sobre outras coisas aleatórias. E depois de um tempo resolvemos dormir, e nisso era por volta das 23 horas. Eu apaguei a luz, fechei a porta, nos deitamos e dormimos. E pela madrugada, eu tive um pesadelo com esse mesmo cão. Porém, eu não me recordo muito desse sonho. Mas quando eu acordei, o meu corpo não se mexia. Eu estava em paralisia do sono. Até que fui me mexendo aos poucos. E então, recuperei o controle do meu corpo e me levantei num susto. E nisso, eu comecei a ouvir uma respiração ofegante muito próximo de mim. Era uma respiração de desespero, e rapidamente eu olhei para o meu lado e vi o Josimar, que parecia que estava tendo um pesadelo. Pois ele estava dormindo, mas estava respirando ofegante, estava suando frio, e na hora que eu tentei acordá-lo, eu levei um tremendo susto. Pois assim que eu o toquei para tentar acordá-lo, eu comecei a sentir um cheiro de podre vindo da direção da porta do quarto. E também eu ouvi um rosnado de leve vindo da mesma direção. E quando olhei para a porta,
Ali parado sobre duas patas estava um enorme cão negro que também tinha semelhança humana. Eu posso dizer até que era um lobisomem. Os seus dentes eram pontiagudos e estavam à mostra. E quando eu vi a coisa, na mesma hora eu me lembrei do sonho que o Josemar havia me contado. E então eu comecei a orar, repreendendo todo aquele mal. E quanto mais eu orava, mais aquilo rosnava e ameaçava vir na direção da cama em que nós estávamos. E da porta do quarto, onde estava a criatura, até a minha cama, era uma distância de mais ou menos 3 metros. E a nossa cama ficava embaixo da janela do quarto. E aquela coisa estava parada na porta, que agora estava aberta. Porém, eu sempre deixo a porta fechada. E aquilo ameaçava entrar e também rosnava para me intimidar. Continuei orando para que aquele demônio fosse embora e parasse de perturbar o meu marido. E quanto mais eu orava, mais aquela coisa ficava bravo com a minha oração. E logo começou a vir no nosso rumo, e em certa rapidez. Ele veio como um vulto, e eu senti como se aquilo tivesse agarrado o meu pescoço, e senti uma sufocação na mesma hora. Então eu comecei a orar em mente com muito mais fé, repreendendo aquele demônio. E após 5 minutos nessa luta, aquela coisa finalmente me largou, ficou de pé e foi arrastado para trás, ainda me encarando. E quando aquilo passou pela porta, a mesma se fechou sozinha em seguida. Me levantei rapidamente e fui até o quarto dos meus filhos, e todos estavam dormindo tranquilamente. Voltei para o meu quarto e, graças a Deus, o Josemar estava bem. Ele aparentava dormir normalmente e a sua respiração estava calma e normal. Na manhã seguinte, o Josemar me contou que havia sonhado com aquela criatura novamente. Ele me contou que estava naquela rua do sonho passado e então viu aquele grande cão sentado novamente na calçada e por algum motivo ele se sentiu em paz. Mas o cão logo se levanta sobre 2 patas e corre feito uma pessoa atrás dele. O meu marido pede socorro, mas não vê ninguém ao seu redor. E novamente, ele entra naquele beco escuro e vazio e sem nada ao redor. E novamente ele tropeça e cai no chão. E é nessa hora que aquele cão pula em cima dele. E ele começa a tentar o morder. O meu marido tenta impedir a sua mordida, virando a cabeça do cão para o lado. Mas aquele cão coloca as suas patas em volta do pescoço do Josemar e começa a sufocá-lo. Porém, ele disse que eu aparecia orando por aquele beco escuro e que eu ia ao seu socorro. E nisso, a criatura com muito ódio o largava e voltava de onde veio. Então, eu chego até o meu marido, o levanto do chão e o abraço. O Josemar me contou esse sonho e eu fiquei emocionada. E então, eu resolvi não contar para ele o que havia acontecido na madrugada, pois o final do sonho dele foi tão emocionante que eu não queria tirar essa paz dele. E desde então, passei a orar junto com ele todas as noites antes de dormir, e então não vimos mais nada. Boa noite.
O que vou contar a seguir aconteceu comigo quando estava no sítio do meu avô no interior de Minas Gerais. E foi verdade, por mais que alguns comentem que é algo absurdo. Era uma tarde de sexta-feira. Eu estava em minha chácara, que fica ao lado do sítio do meu avô. E como estava uma tarde muito gostosa, eu resolvi ir pescar na lagoa de propriedade do meu avô, que ficava nos fundos do seu sítio. Era tarde, por volta de 18h30, sendo que a partir desse horário é melhor para se pescar, pois os peixes vão caçar comida à noite em águas paradas. Eu me sentei na beira do lago, lancei o anzol e fiquei ali aguardando algum peixe morder a isca. O tempo passou e eu estava concentrado em meu anzol, tranquilo e paciente. Mas quando de repente eu notei algo estranho no lago, olhei para frente a cerca de uns 30 metros de distância. E apesar de escuro, eu vi nitidamente uma cabeça de forma humana, mas com uma cor acinzentada e ao mesmo tempo pálida, sendo que os olhos não tinham vida. Essa cabeça era de uma criatura que eu não sei o que era. Aquilo emergiu até a altura do nariz e ficou me olhando fixamente por uns 15 segundos. E afundou novamente dentro da água, e não retornou mais. Eu me senti com os olhos marejados de lágrimas, e o meu estômago gelou, e doeu com medo e aflição. Eu fiquei imaginando o que seria aquela coisa, e para onde aquilo foi, e também se estaria indo por baixo d'água na minha direção. Me levantei em silêncio e saí correndo em disparada, pois o medo tomou conta de mim. Eu nem notava as urtigas e espinhos que me feriam no meio do matagal. Me senti muito atordoado, com uma sensação de terror, de que aquela coisa estivesse me perseguindo. Eu vi e tenho certeza, e não foi impressão, imaginação e nem invenção minha. Não sei o que era aquilo, e o que estava fazendo ali, e o que estaria planejando, mas eu não fiquei para verificar. E depois disso, eu só volto lá acompanhado, e tem que ser de dia. Boa noite.